Boa noite. Por falta de acordo, 2 das 11 medidas provisórias que trancam a pauta do plenário perderam hoje a validade. A primeira concedia incentivos para empresas que comprassem produtos reciclados. E a segunda acabava com o seguro do sistema financeiro de habitação. Não houve votação no plenário, mas fora dele avançaram as negociações em torno da PEC 300. A proposta estabelece um piso nacional para bombeiros e policiais militares. Em reunião, deputados e líderes do movimento voltaram a discutir o assunto. Quem tem as informações é a repórter Hanna Costa. Hoje à tarde, o líder do governo e outros deputados se encontraram com representantes dos bombeiros e policiais militares. Na reunião, o líder do governo apresentou os pontos que precisam ser modificados para que, segundo ele, a PEC 300 possa ser votada. A principal mudança é a retirada do valor do piso do texto da PEC. Esses valores seriam rediscutidos depois e viriam no texto de uma lei complementar. Não fiz nenhum acordo de data de votação. Esse é um assunto que eu quero discutir com o presidente Michel Temer e com os deputados líderes de bancada. Sobre piso, valor de piso, será o presidente da República, depois de aprovado e sancionado a PEC, o presidente da República, negociando com os governadores e com a categoria, que será discutido o piso. Toda vez na reunião que falaram comigo de valor de piso, eu disse, esse assunto eu não vou discutir. E eu também conversei com um dos representantes dos bombeiros e policiais militares. Vamos acompanhar o que ele achou da proposta do governo. A gente concorda que não tenha valor na Constituição. Nós queremos que tenha como o governo quer, uma lei complementar que não seja de 180 dias, que seja no máximo de 90 dias e com um valor de 3.500 para os praças e 7.000 para os oficiais. É isso, a gente concorda com o governo. E que também tenha um fundo, e ele diga de onde vai vir esse fundo. De onde vai vir esse fundo, que até agora o governo também não disse. E aqui do meu lado está o deputado Paz de Lira, que tem acompanhado a luta dos policiais e bombeiros militares. Deputado, sobre essa questão do fundo, o governo falou da criação de um fundo, mas não disse de onde virá o dinheiro. Isso pode ser um motivo de retardar ainda mais a votação dessa PEC? Não, esse não deveria ser o motivo de retardamento, porque o dispositivo constitucional viria conforme a proposta de emenda constitucional e o fundo seria constituído, evidentemente, por receitas tributárias da União. Isso não oferece maior dificuldade, mesmo porque viria uma lei posteriormente para regulamentar o funcionamento do fundo e a proposta estabelece o prazo de 180 dias para que tudo o que consta dela passe a ter execução. Agora, nós ouvimos muito claramente aí a posição do líder do governo, o deputado Cândido Vacarezza. E é esse ponto que eu chamo, para esse ponto que eu chamo novamente a atenção da categoria. O deputado Cândido Vacarezza diz que não há prazo para a chegada dessa lei e não há prazo para votação em qualquer circunstância. Isso não é negociação. Na semana passada houve uma concessão muito forte, foi um passo muito duro, um passo muito grande dado de uma vez só por representantes da categoria, por presidentes de associações de policiais que aqui estavam, concessivo, abrindo mão do valor do piso, ou seja, concordando com a aprovação do destaque número 5 do Partido dos Trabalhadores, que eu sempre disse que era um destaque destrutivo. Mas acontece que o governo nada oferecia em contrapartida, nada oferecia como garantia. Por exemplo, ao menos, no mínimo, um gesto de boa-fé, uma mensagem pública dizendo da lei qual o piso que ela traria, o valor desse piso e em quantos dias ela chegaria à Câmara dos Deputados. Isso agora, é um processo de negociação, evidentemente. Deputado, os representantes aceitariam um outro valor que não os R$ 3.500 e R$ 7.000 já discutidos e aprovados antes? A verdade é que os representantes da categoria abriram mão completamente desse piso na sua representação. Eu tenho que respeitar essa posição porque eu tenho de crer que eles estão efetivamente representando os seus liderados. O processo de negociação foi encerrado por ocasião da emenda aglutinativa e substitutiva que acabou sendo votada no plenário, votada e aprovada com 393 votos de parlamentares, como todos nós sabemos. Esse processo de negociação foi duro, foi sofrido e ele chegou aos valores agora existentes, foi submetido ao governo, foi submetido ao Colégio de Líderes, foi aprovado no Colégio de Líderes e só chegou ao plenário, repito,
porque foi aprovado, porque teve permissão de chegar pelo Colégio de Líderes, de modo que foi muito surpreendente a posição do governo, posterior, já em pleno processo de votação, ordenando à base do governo que impedisse, que tentasse paralisar a votação, o que não conseguiu em primeiro turno, e que depois engavetasse a proposta de emenda constitucional. Tudo isso foi muito negociado. Foi uma dura negociação. Não caiu de paraquedas, não caiu pelas costas do governo, mesmo porque nós não teríamos poder para fazer isso. Obrigada. Tiago. O presidente da